Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, iniciemos a nossa reflexão, clamando aos céus que derrame as bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, nós colocamos como temática da nossa reflexão: todos nós somos chamados a testemunhar e anunciar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a celebração do batismo do Senhor no domingo passado, iniciamos o tempo comum. Tempo este que tem como a espiritualidade fazer acontecer e divulgar as graças recebidas. Entramos agora no nosso dia a dia, no cotidiano, na nossa normalidade. Porém, devemos sempre procurar fazer conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. Sempre se colocar no lugar do outro. É um tempo em que a graça pode ser alcançada, vivida, experimentada. Após o batismo de Jesus e a renovação do nosso batismo, somos todos nós revitalizados e impelidos pelo Espírito Santo a fazer o bem. Pois é por este Espírito renovador que seremos conduzidos, isto é, aqueles que abrirem o coração e o aceitarem, e deixar esse Espírito fazer morada, sendo uma luz. A função deste Espírito e de sempre nos recordar dos ensinamentos de Jesus. É com esta espiritualidade que neste ano, que nós já estamos no ano A, experienciaremos a vivência do Evangelho de São Mateus, que nos mostrará Jesus como mestre da justiça. Pois, quando ao ser batizado, afirmou para João Batista: deixe que se cumpra toda a justiça, a vontade do Pai. Por este motivo, que mais adiante no Sermão da Montanha, ele, Jesus, nos pede para sermos e fazermos mais que os pagãos. Esforçar-se sempre mais, doar-se sempre um pouco mais. Veremos que Deus jamais ignorou os anseios da humanidade, a liberdade com a responsabilidade que leva à vida plena. Infelizmente, nem todos conhecem e aceitam este projeto salvífico de libertação, libertar do pecado. João Batista hoje nos apresenta este Jesus, o servo de Deus,
que é a luz que nos liberta e nos convida a fazermos a experiência de conhecê-lo e reconhecê-lo como o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Somos chamados para ser testemunhas e anunciadores deste projeto salvífico na história e no tempo, mostrando o Cordeiro e Salvador do mundo para todos. Ouçamos o que nos diz as leituras de hoje. A justiça vai se realizar. Então, na primeira leitura, nós leremos e refletiremos o profeta Isaías, do capítulo 49, 3, 5, 6, que nos diz: O Senhor me disse, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós estamos meditando e refletindo o profeta Isaías, e aqui nesta leitura de hoje remonta no tempo do exílio, no exílio na Babilônia, onde este povo angustiado, deprimido, desesperançoso e sem assim uma perspectiva de vida. Neste livro do tríodo Isaías, que é o segundo livro do segundo cântico, ele vem nos mostrar que Isaías tem assim vamos falar assim, com o intuito de elevar o moral, estimular este povo, reacender a esperança deste povo, mostrando que, em breve, o próprio Deus estaria presente neste meio, viria este servo, viria este que foi constituído, o guia, luz, para resgatar e libertar todo este povo. E aqui nós podemos presenciar que este servo de Deus, ele tem uma missão, primeira de reunir, de congregar, e depois, que é a mais importante, que nós hoje seguimos também, sermos conduzidos por este servo, que ele nos diz que é como uma luz, é ele que nos guia. Este servo tem então essa função dupla, reunir, reconduzir e conduzir este povo para que aconteça conforme a vontade de Deus. Porque a soberania de Deus é que prevalece para este servo que foi constituído, conforme a vontade deste Deus. Ele fará o Pai ser conhecido, o Pai ser glorificado, o Pai ser exaltado. E esta glória deste Pai é cada vez mais cada nação, cada pessoa, ter em mente, ter no coração este propósito, essa adesão de vida, aquilo que Ele nos mostra, nos doar cada vez mais, cada um pouco mais, não fazer aquilo que é o trivial, que é o normal, sempre fazer um pouco mais, se colocando na posição do outro, tentando entender a condição do outro, e assim nós nos tornaremos como este servo que leva essa libertação, que conduz a vida, que expulsa toda esta maldade. E muitas vezes nós veremos que neste servo
que é Jesus, que ele está nos mostrando. O seu sofrimento é a redenção de toda a humanidade. E por causa do seu sofrimento, o Pai o acolhe, e nesta acolhida do Pai, este servo, ele é exaltado, ele é glorificado. E nós, juntamente com este servo, quando nós abrimos os nossos corações, deixemos que este servo se faça morada em nós, nós também nos tornaremos este servo. E este servo, como nós vimos, ele não tem somente a missão de congregar, ele tem a missão também de nos conduzir, que é a luz. Que a graça deste servo, todos nós que estivermos sob a sua proteção, sobre a sua bênção, sobre a sua unção, seremos o quê? Convertidos. E nessa conversão, nós percebemos o quê? A nossa vocação. A vocação de anunciadores, a vocação de quê? De testemunhar este Jesus que iluminará e nos conduzirá à salvação. Por isso que hoje nós temos no Salmo responsorial, o Salmo 39, que tem como refrão: eu disse, eis que eu venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E neste Salmo de hoje nós veremos que é uma belíssima oração. Nos mostra um homem, quando faz a experiência de Deus em sua vida. Este homem sente tocado, amparado, protegido por Deus, pois este homem abriu o ouvido e entendeu o coração também, que ele, Deus, queria e quer a vida, ele quer a minha libertação. Ele quer e vai proclamar a todas esta notícia maravilhosa para a glória de Deus. Então nós façamos de nós hoje esta vocação para que possamos ser anunciadores desta graça, desta bênção de Deus, deste toque, dessa experiência de Deus. E é somente no contato, conhecendo, tendo este encontro, que nós poderemos glorificar e dizer a todas as pessoas esta grande graça. Por isso que no Evangelho de hoje, que nós lemos o Evangelho, é o Evangelho de São João, no capítulo 1, 29 ao 34, que ele nos diz: no dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim, vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou: eu vi o Espírito do céu descer como uma pomba e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou a batizar com água, foi ele quem me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho de São João, que nós hoje estamos refletindo, nós podemos ver que Jesus, João Batista, nos apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que veio fazer morada, veio ao nosso encontro com a missão do Pai, a missão de libertar os homens do pecado, que oprime e não deixa ter acesso à vida eterna. E muitas vezes nós pensamos, Jesus veio retirar o pecado. E muitas vezes nós pensamos, que pecado?
aí a gente pode entender o pecado do egoísmo, da autossuficiência, de eu por mim me basto, não preciso dos ensinamentos de Deus, enfim, quando eu me fecho, eu não deixo, eu não preocupo e não acredito nesta luz, não deixo-me ser iluminado por esta luz. Ajo por minhas próprias vontades, que muitas vezes as nossas vontades, na maioria, né, nós podemos dizer, elas não coincidem com a vontade de Deus. E aí nós caímos naquilo que é o pior. As nossas escolhas, e muitas vezes essas nossas escolhas amarradas no egoísmo, na autossuficiência, as consequências de todas elas, nós sabemos que elas geram uma injustiça, geram uma maldade, oprime, denigre a imagem, mata muitas vezes os nossos irmãos. E aí, quando tudo isso acontece ao nosso redor, nós ainda blasfemamos de maneira tão veemente. É Deus que quer, é a vontade de Deus. E sempre nós saímos, sempre pela tangente, sem assumir as nossas responsabilidades. E hoje nós podemos perceber que João Batista, o profeta, o precursor, um dos maiores profetas, ele reconhece, né, o desempenho e o papel importante que Jesus, né, tem, e o papel dele também, de testemunhar, apontar no meio do povo, este é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, nós temos que ter em mente que esse Cordeiro, na época, no idioma de Jesus, Cordeiro e Messias, servo, tinha o mesmo sentido. E assim, ele nos aponta oficialmente que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, e depois ele chega e nos mostra, ele é Filho de Deus, porque ele possui a plenitude do Espírito Santo. Então quer dizer, o mesmo poder de Deus, este Espírito, esta pomba que paira sobre Jesus, é como se fosse não, é uma unção, é a consagração, é este poder renovador desse Espírito que Jesus recebeu inovador, nós também recebemos no nosso batismo. É Ele que nos impele a nossa caminhada, a nossa justiça. E aí a gente vê este pecado que Jesus veio combater, que é a recusa da proposta da vida em Deus. Desde sempre nós sabemos que Deus sempre quis se manifestar, nos presentear esta humanidade. Jesus tem a função de nos libertar desta ganância. João dá testemunho. Ele está à minha frente. Quando João fala ele estar à minha frente, ele é o maior. Ele tem todo o poder. E o detalhe, quando João afirma, eu não o conhecia. Engraçado, primos, conviveram, viveram juntos, tantas atividades fizeram juntos, trabalharam, fizeram de tudo. E como é que ele não conhecia? E aí a gente percebe que quando nós queremos buscar essa verdade, buscar esta luz, nós, pelo nosso batismo, pela nossa fé, buscando aquilo que Deus nos oferece, nós conseguimos presenciar. E João Batista, como anunciador, reconhece que Jesus, ele é primeiro do que ele, veio depois dele, mas já preexistia. João Batista já professa a eternidade de Cristo. Jesus já existia antes dos tempos, ele já existia antes de mim. É ele que batiza com o Espírito, eu batizo com a água. O Espírito é como se fosse não, é aquela inundação que nós somos encharcados, impregnados dessa graça. E quando nós o alimentamos, Deus se faz presente e se mantém juntamente conosco. E Ele, nas dificuldades,
naquilo que nós temos muitas vezes, os labirintos da nossa vida, se nós clamarmos, buscarmos esta ajuda deste Deus, nós receberemos esse todo apoio. E aí que ele fala, esse Espírito que paira é uma consagração. E como dizer que Jesus de Nazaré tem a plenitude, tem a força, a agir com a força de Deus. É por isto que ele faz este batismo com o Espírito. Ele é o Cordeiro Pascal. E aí ele nos lembra da Páscoa, que as pessoas saíram da prisão, né? Saíram, atravessaram a pé enxuto, no deserto, no caminho, nas dificuldades, ele se mantém presente. O tempo todo ele está ao nosso lado. Ele dará vida por nós. Porque o Cordeiro é nele que é a expiação de todos os nossos pecados. E Jesus é este Cordeiro. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é para que não se perdesse nenhum dos filhos. Mas, infelizmente, muitas vezes, né, nós, por nosso orgulho, muitas vezes por nossas vaidades, nós jogamos toda essa graça, toda essa oportunidade que nós temos, jogamos fora. E este pecado que ele vem tirar, esta graça, esta unção, tudo isso o que é? É nós fazermos aquilo que Jesus nos ensina, é nós estarmos prontos para o quê? Eliminar tudo aquilo que diminui a dignidade do nosso irmão, fazer com que as pessoas sofram, também tirar tudo aquilo que mata, eliminar tudo isso que mata. O batismo é com o Espírito Santo, é o que recebe uma vida modificada. Por isso que na segunda leitura de hoje, nós veremos, né, na leitura de São Paulo aos Coríntios, onde que desses primeiros domingos, né, primeiro ao sexto domingo, nós leremos a carta aos Coríntios e ela vai nos dizer que Jesus, ele é o Salvador e ao mesmo tempo que esse Jesus é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos levar para a nossa caminhada. Então essa carta, ela nos diz assim, ela está na carta aos Romanos, ela vem assim no capítulo 1, de 1 a 3. O início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus, Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para nós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Então nós veremos, né, ao decorrer desse tempo comum, desses 7 primeiras semanas do tempo comum, nós leremos essa carta à comunidade ao Corinto, né, que nós vimos que é uma cidade, Corinto é uma cidade muito grande, uma cidade cosmopolitana, com 2 portos. Então, quer dizer, é uma cidade ao mesmo tempo, quantidade enorme de pessoas para a época, estimada entre 500 mil pessoas. E nós sabemos, né, pela história, que 2/3 dessa cidade eram de pessoas pobres, eram pessoas escravizadas. E a gente vê essa diferença tão grande, muita gente rica e muita gente pobre. Mas essas pessoas eram pessoas fervorosas, pessoas animadas, pessoas abertas a receber, né, essa unção, essa graça, esse batismo desse Espírito Santo. E São Paulo, ele, né, fundou nessa cidade esta comunidade. E essas pessoas, né, começaram a trabalhar com boa vontade, fazendo doações para todos, né, até para a primeira coleta que São Paulo fez para Jerusalém. E esse povo começou a ter ser influenciado muito grande por outras doutrinas, e São Paulo defendendo, né, fielmente
e ele se coloca, manda esta carta mostrando que são os batizados, são aquelas pessoas separadas que vivem de maneira que não alienada. São pessoas que têm este comportamento de Cristo, comportamento moral, comportamento psíquico. Então, quer dizer, porque lá corrupção, incesto, acontecia de coisas do Arcos da Velha. Então nós podemos ver que este mandamento, a moral cristã, o ensinamento cristão, edifica também as pessoas, fazem com que as pessoas se tornem mais felizes. Então São Paulo, por isso que ele, nesta carta, nós teremos mais tempos para refletir, durante essas reflexões desses domingos subsequentes, que nós veremos que Deus, tem o quê? A essência que tem dessa carta do início hoje, que ele foi escolhido, como por Deus, por Jesus Cristo, para anunciar essa boa nova, para evangelizar, levar essa notícia boa para todas as pessoas. E aí nós veremos o quê? Que quando nós cedemos, quando nós abrimos, quando nós nos fazemos moradas para esse Espírito, a graça acontece em cada um de nós. E por isso, que neste dia, nesta nossa caminhada, nós suplicamos a Jesus que Ele derrame sobre todos os nossos pastores, todos nós batizados, para que assumamos verdadeiramente, como assim hoje nós vemos o testemunho, de São João Batista, que cada um de nós possa, no seu ambiente, na sua vida, no seu dia a dia, demonstrar essa graça, testemunhar essa vida, esta morada de Cristo dentro do nosso coração, através das nossas ações, das nossas atividades. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.